pessoal, vamos continuar então a nossa aula sobre MCC. É o segundo vídeo referente à introdução do tema. Segue o nosso rover descendo em Marte e vamos lá. Então, uma retrospectiva básica para a gente entender a importância e a revolução que foi essa metodologia da MCC, do RCM, dentro dos processos. Em 1967 surge a MSG1, que é um grupo de trabalho, uma força-tarefa, que foi aplicada junto com representantes das linhas aéreas, fabricantes, do governo americano, com o objetivo de estabelecer um procedimento adequado de manutenção, a redução do tempo de paralisação e custos associados e melhora da segurança de voo para o Boeing 747, ou seja, eles esmiuçaram o Boeing 747 para rever as políticas de manutenção. E isso por quê? Porque estava ficando extremamente onerosa a política de manutenção que era estabelecida e os resultados não eram bons. Se gastava muito, se trocava muito componente e a confiabilidade dos voos não era das melhores. Se nós tivéssemos a mesma proporção de acidentes hoje que tínhamos nessa década de 60, eram uns 2 a 3 Boeings por dia se espatifando no volume de voo normal. Não agora por causa da pandemia, mas era essa a grande questão. A referência que se tinha de manutenção era do Douglas DC-8. Sem esse sistema da MSG1, se usava em média 4 milhões de homens-hora de manutenção para 20 mil horas de voo. 4 milhões para 20 mil. Com esse estudo, com a MSG1, caiu o número de homens-horas para manutenção para 66 mil homens-horas para cada 20 mil horas de voo. Então foi uma queda significativa. E mesmo com essa diminuição de homens-hora, melhorou em muito a confiabilidade dos voos das aeronaves. E lembrando que um Boeing 747 é para 450 passageiros. O DC-8 era para 176 passageiros. Então isso dá uma diferença muito grande mesmo. Em 70, eles veem a necessidade de uma ampliação, de uma pequena revisão com MSG2. Ela propõe, né, um planejamento do programa de manutenção dos fabricantes de aeronaves. Então agora não estamos vendo o programa de fabricantes só nos aeroportos. Ele generaliza os procedimentos específicos de manutenção da MSG1, que eram específicos para alguns pontos, generaliza ele, de modo a torná-lo aplicável para todas as aeronaves e não somente no 747. E incorpora o que nós temos hoje e aplicamos bastante, que são os diagramas de decisão, que facilita muito, principalmente na nossa linguagem de engenheirês. Quando você coloca um fluxo, fica um pouquinho mais entendível. Qual o diagrama que foi proposto pelo MSG2? É uma sequência de perguntas, muito lógicas e práticas e diretas. Essa falha que está sendo analisada, ela afeta a segurança do sistema? Sim. Se afeta, vamos programar atividades ou modificar o projeto. Porque eu não posso ter uma falha que afeta sistemas de segurança. Ah, não, ela não afeta. A falha não detectável apresenta um efeito adverso para a segurança? Sim. Cara, eu tenho que programar atividades, checar a operação periodicamente para pegar essa falha que não é detectável, ela não apresenta nenhum sinal. Então eu vou ter que ter uma rotina
para evitar que ela aconteça. Se não, a degradação conduz a falhas detectáveis pela manutenção, a degradação natural, sim. Então eu posso programar atividades de inspeção ou testes periódicos. Então eu vou fazer umas preditivas para conseguir monitorar essa degradação. Eu monitoro a degradação, se houver necessidade, faço a intervenção. Agora, a degradação não é detectável, eu faço a seguinte pergunta: há uma relação entre a idade do equipamento e a sua confiabilidade? Ou seja, ele tem um tempo de vida útil bem conhecido? Sim. Se ele tem, então eu programo atividades de manutenção preventiva, que são substituições sistemáticas baseadas no tempo. Aqui eu estou, um ponto em cima, com a preditiva, analisando as condições da máquina. Aqui, se eu já tenho ele bem setado, eu vou para uma baseada no tempo. Não, nenhuma programação é requerida. Ou seja, deixa rodar até falhar, não tem problema. Então é nessa a questão. E uma das coisas que nós vamos ver nessa metodologia é justamente desmistificar um pouco a questão da manutenção corretiva. Não, manutenção corretiva é o fracasso da manutenção. Não, manutenção corretiva também faz parte da estratégia de manutenção. Dependendo do sistema, é mais eficaz rodar o equipamento até a sua falha, para daí fazer a substituição. São todos? Não, são alguns casos, mas a gente vai ver na sequência do curso. Em 78 surge MSG3, encomendado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com o objetivo de determinar as normas e procedimentos de manutenção com base em uma ampla análise estatística. Então aqui surge a necessidade de trabalhar de maneira estatística a manutenção. Então ela muda, e é interessante isso, porque você muda um pouco o foco da manutenção, que era uma manutenção mais intuitiva, e você começa cada vez mais torná-la científica. Nolan e Heap surgem em 78 também um livro de RCM, Manutenção Centrada em Confiabilidade. Aí surge o nosso sistema. Então, como conclusão, essas revisões programadas têm pouco efeito na confiabilidade total do equipamento complexo, a menos que exista um modo de falha dominante, ou seja, fazer muita manutenção, traduzindo, fazer muita manutenção não deixa o teu sistema mais confiável. Fazer muita manutenção, pelo contrário, você pode fazer baixar a confiabilidade dele. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de inserir falha onde não tinha, inserir defeito onde não tinha. Existem muitos equipamentos para os quais não há forma efetiva de manutenção programada. Ou seja, a taxa de falha, a curva da banheira dele é uma reta. A taxa de falha é constante. Então, como que você vai programar uma intervenção? Não tem como. E os sistemas atuais, sistemas complexos, têm esse comportamento. Ainda no MSG3, a gente tem uma grande mudança de percepção das falhas. Isso muda os paradigmas de manutenção antigos para novas situações. Então, segundo a proposta de Nolan, um programa de manutenção tem quatro objetivos básicos. O primeiro, assegurar que os níveis de segurança e confiabilidade dos equipamentos sejam alcançados. Básico. Segundo, recuperar os níveis de segurança e confiabilidade quando ocorrer a deterioração dos equipamentos.
Vamos recuperar. Terceiro, obter as informações necessárias para a melhoria de projeto dos sistemas com confiabilidade insatisfatória, ou seja, um estudo de confiabilidade para os sistemas. E o quarto, alcançar esse objetivo com o mínimo custo. Isso sempre buscado. A questão de custo é fundamental. Ainda em setembro de 80, surge a ata da MSG3, que foi revisada. Em 99 surge a IEC 60300. Em agosto de 1999 também a SAI JA 1011. Em janeiro de 2002 a SAI JA 1012. Uma que nós vamos usar bastante como referência, que é aquilo que havia comentado com vocês no vídeo anterior, é a SAI JA 1011, onde ela coloca os critérios mínimos para homologação de um programa de RCM. Ela é revisada em 2009. Para que você esteja falando realmente de um processo de RCM. Por que é interessante a gente enfatizar bastante as normas? Para você não se desviar do caminho, para você não cair em fria, ou para quando você escrever no manual de manutenção da tua empresa, um guia, um book de manutenção, você referenciar as normas pelas quais você está trabalhando. Isso te dá um respaldo muito grande na hora das auditorias internas e externas e o convencimento da alta administração de que o trabalho que você está fazendo é um trabalho consistente e não é um trabalho sem parâmetro nenhum. Com relação aos acidentes na aviação, que é o que a gente havia comentado, então, na década de 60, o nível de acidente, 60 acidentes por milhão de decolagens, é gritante. Hoje, isso daí ia dar uns 3 Boeings pela quantidade de voos que nós tínhamos. Então, essa é a evolução ao longo do tempo, esse gráfico mostra, com relação à confiabilidade dos voos, com o ganho da aplicação do RCM em seus sistemas. As perguntas básicas que precisam ser respondidas pela RCM, de acordo com Mowbray, que foi o cara que pegou essa metodologia que estava restrito à aviação e às normas militares e trouxe para as demais indústrias. Ele sistematizou de uma maneira mais palatável esse linguajar para a gente conseguir aplicar nas nossas empresas. Então, a primeira questão que o Mowbray coloca é a seguinte: quais são as funções associadas e os padrões de desempenho associado ao ativo em seu contexto operacional atual? Quais são as funções dele? Ele não se preocupa muito com o equipamento em si, mas sim com a função exercida por esse equipamento. Depois a gente vai ver nos paradigmas, nas máximas apresentadas por Mowbray também. Pergunta 2. De acordo com de que forma o ativo falha em um cumprimento de suas funções? Quais são suas falhas funcionais? 3. O que causa cada falha funcional, que seria o modo de falha? 4. O que acontece quando ocorre cada falha? O efeito da falha. 5. Qual o impacto dos efeitos dos modos de falha no meio ambiente, na segurança, na operação do sistema e na economia dos processos? Ou seja, qual a consequência que essa falha vai trazer para o meu sistema? 6. O que pode ser feito para prevenir cada falha? Qual a tarefa aplicável e efetiva para evitar uma ação de bloqueio, para evitar que essa falha ocorra? 7. O que deve ser feito se não for encontrada uma tarefa aplicável, efetiva e adequada? Quais as ações default? Como que eu vou proceder? Ioni Siqueira ainda coloca uma outra pergunta: qual a frequência ideal para as tarefas de manutenção aplicáveis e efetivas?
qual análise probabilística para jogar em cima desse conceito? Como que eu me embaso para a tomada de decisão? Que eu preciso ter um referencial, eu preciso trabalhar com isso. E nota-se que nessas perguntas, basicamente é construída o quê? A ferramenta do FEMEA, onde eu estabeleço as funções, falhas funcionais, modos de falha, efeitos de falha, as consequências das falhas, as tarefas aplicáveis e efetivas e as ações de default. E é nesse conjunto de ações que nós vamos trabalhar. No próximo vídeo, a gente vai começar a destrinchar um pouco os paradigmas associados à MCC. Ou seja, como que nós mudamos de uma condição política de manutenção antiga para atuar numa política relacionada com a MCC. Até o próximo vídeo.